Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar o que significa a parte list, tá? Então, o que a gente vai aprender nessa aula? Pessoal, a gente vai aprender duas coisas. O que é parte list, tá? E como substituir um componente com base no esquema elétrico. Isso daqui é muito importante, tá? Porque é uma dica que eu vou dar e vai te ajudar bastante na hora de você substituir algum componente na placa de celular. Beleza? Então, bora lá aprender o que é um checklist. Primeiramente, vamos abrir aqui diagramas em bloco, esquemas elétricos, não, esquemas elétricos. Vamos abrir um esquema elétrico aqui, tá? Vamos abrir esse do J7 Prime que eu já tinha baixado. Vamos abrir esse primeiro arquivo para ver se é a parte list. Opa, o primeiro arquivo já é. Se não fosse, pessoal, eu ia abrindo até eu achar, tá? Então essa aqui é uma outra coisa. Fechar só a tela atual. Então isso daqui é o part list. É fácil da gente identificar porque ele vem escrito no esquema elétrico. E o que significa essa parte do esquema elétrico? Vamos falar então um conceito para vocês. Part list é uma página do esquema elétrico que contém todos os componentes presente no esquema elétrico, no esquemático, entendeu? Então, esse aqui é uma página, tá? Que contém todos os esquemas, todos os componentes que tem na placa do celular. Então, aqui, ó, dá pra gente já ver, ó, que aqui é um componente D6000, D5003, D7001, por aí vai, ó, D5001, ZD6011. Então aqui, pessoal, vamos dar uma observada aqui, ó. Contém todos os componentes da placa daquele modelo que você está mexendo. Nesse caso, estou mexendo no modelo SM-G611F, tá bom? Então, belezinha, ó, aqui, ó, é muito grande, né? Porque olha o tanto de componente que existe na placa desse celular. Pessoal, é muito grande, é muito grande. Então vamos começar a entender o que significa isso daqui. Pessoal, primeira coisa é o que significa, ó, sect code, design lock e descrições. O que significa isso e isso? Vamos aprender agora. Deixei aqui, ó, para vocês, ó, part code, que significa qual é o tipo do componente. Mas isso vai variar, pessoal, porque eles podem trocar essa opção aqui, ó, de lugar, tá? Então assim, ó, para mim essa opção aqui, ó, tá invertida. Isso aqui, ó, é design log. Quer ver, ó, do jeito que eu escrevi aqui, ó. Vamos ver se tá igualzinho, ó. O part code, eles colocaram aqui como set code, mas na verdade para mim era o design log, tá? E o design log eles colocaram como, então eles inverteram. Então, para ficar mais fácil a explicação, eu não vou seguir o que eu já tinha feito aqui, tipo um resumo. Eu vou explicar o que tá aqui no esquema elétrico, é o que vocês vão pegar aí, se acontecer com vocês. Pessoal, quando vocês se depararem, então esqueça isso daqui, ó, mais ou menos isso daqui, ó, porque pode ser que essa coluna aqui, ó, venha aqui como primeiro, ou ela vem aqui na última. Então, se você se basear do jeito que eu ia ensinar, não ia dar certo. Então, eu vou te ensinar de outro jeito, tá? É bom ter acontecido isso aqui nesse esquema que eu abri. Quando você vê, a gente já aprendeu que quando a gente vê uma letra seguida de 4 números ou 2, 3 letras seguido de 4 números, a gente quer dizer que isso aqui é um componente, tá? Então, por nossa experiência aqui que a gente já aprendeu, isso aqui é um diodo que começa com a letra D, certo? Ó, e esse daqui é um diodo Zener, certo?
Vamos abaixar lá embaixo. Vamos achar um capacitor aqui, ó. Ó, tudo isso daqui, ó, pessoal, ó, dá pra gente entender que isso aqui, ó, a letra R é um resistor, né? Começa com a letra R. Vamos abaixar mais aqui, ó. C, lembra? Que a gente viu vários componentes. C16, 1106, 6019, 6039. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que essa parte aqui são os componentes do jeito que está escrito lá no esquemático. Para quem não lembra o esquemático, tem que voltar às aulas. Mas vamos pegar aqui o esquemático para nós dar uma bisoiada aqui. Vamos ver se é esse. Não, esse aqui é o fluxograma. Tranquilo, é só fechar. Vamos pegar um outro aqui. Pegar, ver se é esse daqui. Vamos pegar esse daqui. Esse também não é. Não é. Vamos pegar esse daqui. Também não é, só pelo tamanho ali não é. Pegar esse último. Vamos ver, vamos já puxar aqui para ver se é. Também não é. Fechar. Será que esse aqui não tem o esquemático? Vou pegar aqui. Opa, esse aqui também não é. Caramba. Não tem esse, logo esse que eu estava ensinando não tem. Pegar esse daqui. Também não, essa página aqui nem devia vir no esquema, né? Será que é o primeiro? Não é, esse aqui é só de checklist. Será que ele não vem o esquemático esse daqui? Não é possível. Vamos abrir agora, fiquei com raiva. Vamos abrir um de cada vez agora. Esse daqui não é. Vou abrir um de cada vez, nem vou fechar mais. Vou abrir o segundo, vou abrir o terceiro. Troubleshoot do aparelho. Mas dá, não é, mas dá para mim explicar aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou aumentar aqui, ó. Está vendo? Se a gente pegar esse componente aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o 3003 é a mesma coisa de eu estar pesquisando aqui, ó, 3003. Qual componente que é esse aqui? Esse aqui é um capacitor 3003. Então, no part list, ele vai estar na parte de capacitor 3003. Vamos ver se a gente consegue achar rápido ele aqui, ó, em capacitor 3003. Vamos ver se a gente consegue copiar aqui. Capacitor, capacitor 3003. Ó, achamos ele aqui, ó, pessoal. Ele é 3003, ele é o mesmo do 5002 e o mesmo do 5003, tá bom? Então é a mesma coisa da gente estar pegando qualquer componente aqui, todos os componentes que estão aqui na placa, ele vai estar no part list. Primeira coisa que a gente precisa saber. A segunda coisa, pessoal, é isso daqui, ó. Isso daqui, ó, esses códigos aqui, ó, 4006001562, 4006001592. Isso daqui, pessoal, é o código de compra ou de substituição. Que isso quer dizer? Quer dizer que se eu copiar isso daqui na internet, é para mim poder comprar isso daí, tá? Para mim poder comprar, para mim poder substituir, caso eu queira, tá? Então isso aí já é a primeira coisa que a gente aprendeu. Aqui é o tipo do componente, aqui é o código de compra e aqui é dizendo o que é o componente. Então, um exemplo, se você ainda tem dúvida que isso daqui, R4060, se você não sabe qual componente é o R4060, você vem aqui no part list, copia aqui, ó. Opa. R60, qual que é mesmo? Qual que eu tava? 4060, R4060. R4060, vamos procurar ele aqui. Ó, o R4060 é um R-chip, dizendo que ele é um resistor. Isso quer dizer o que, pessoal? Que essa terceira parte aqui de descrição é a mesma coisa de ele está identificando
qual que é aquele componente. Então, o primeiro é dizendo o tipo de componente, porque ele mostra a letra e os 4 números, então ele identifica que ele é um componente, né, que tipo de componente ele é. Depois ele te fala qual é o código dele de pesquisa para compra ou substituição. E terceiro, o checklist me fala qual é o tipo do componente, que significa aquele componente, tá? Então aqui, ó, esse D6000, ele é um diodo switch. Esse D5003, ele é um diodo Scott. Esse ZD6013, ele é um diodo TVS, entendeu? Tá, Bruno, agora você me ensinou, né, a ler o part list. O que isso daí seria de importante? Seria importante assim, pessoal. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu selecionar e copiar, vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre esse componente aqui, ó. Vou copiar o código de compra, né? Ah, tô querendo comprar. Vou vir aqui no Google. Vou apertar e vou colar. Pessoal, pode ser que a gente ache, pode ser que não. Nessa pesquisa, o que eu quero achar nessa pesquisa? Eu quero achar o valor dele, tá? O valor, qual que é o valor de unidade, qual é o valor de medição? Eu preciso saber, unidade, se esse componente, quanto ele tem de valor, porque eu não posso tirar um componente da placa e substituir por um outro componente só porque ele é do mesmo tamanho ou da mesma cor. Eu preciso saber o valor e a unidade dele. Então, quando eu pesquiso com o código dele, ele aparece um monte de informação. Algumas relevantes, algumas não. O que me aparece aqui já, que ele é um componente, ó, já dá para saber, que ele suporta, né, 30 volts e 100 mA. Já é alguma informação. Para quem não tinha nada, né? Então já é alguma informação. E mais para frente aqui, ó, nessa pesquisa, ele já me deu também que ele é um componente que ele serve, que ele tenha também na placa do não sei se é um L ou I9505, tá? Vamos ver abaixando aqui se eu tenho mais informação. Fala realmente que ele é 30 volts, né? Um componente de 30 volts e 100 mA. Vamos ver se ele dá mais alguma informação. Realmente ele não dá. Ele fala que confirma, né, que ele é um componente Scott, né? Falando pra gente que ele é um componente Scott. Isso daqui é o que tá, né? Ó, confirmando, né? O componente Scott. Então tá correta a nossa pesquisa. Vamos clicar nessa primeira página, porque tem algumas que vêm, ó. Ele dá, pessoal, para você a especificação do componente, tá? Só confirmar se é essa daqui mesmo, ó. É o D5003, ó, D5003, vamos ver se é esse mesmo. Jude Scott. E ele tá para todos esses modelos aqui, ó, é modelo suportado, ó, support models. Todos esses modelos. Então, se você tiver a placa de algum modelo que está aqui, ele vai suportar. E isso serve para qualquer pesquisa que você fizer de qualquer componente. Um exemplo, vamos pegar um capacitor aqui. Vamos pesquisar esse capacitor aqui, ó, 2043. 2043. Ó, pessoal, um exemplo aqui, ó. Esse 2043, vamos pegar aqui, ó, no esquema. Aqui vamos colocar ele aqui, ó. C2043, esse capacitor. Ó, ele tá aqui na placa, ó. Então, por algum problema que ele estava dando na placa, você identificou que esse componente aqui 2043, na verdade, que eu digitei 2043, estava com defeito. Você tirou ele da placa, voltou a funcionar. Agora você tem que repor ele na placa. Como que você faz? Você vai lá no part list, certo?
Deixa eu voltar aqui, ó. Você vai lá no Part List, procura ele lá, 2043. Ó, C2043. 43, dá um Enter. Ele vai vir aqui localizar, tá? Ó, ele vai localizar. Você vai vir aqui, ó. Ele tem 3 componentes iguais a eles: o 3019 e o 7001. Você vai nessa parte aqui, ó, no código de pesquisa dele. Vai copiar isso daqui. Tô conseguindo copiar. Vai copiar. Vai vir aqui no Google. Vai dar um Enter, vai procurar, tá? Então aqui, vamos ver se a gente consegue alguma informação relevante a esse componente. Por enquanto nada. Por enquanto nada, nenhuma informação, né, de quanto que ele tem de valor. Por enquanto nada. Por enquanto nada. Vamos ver que isso aqui tem um 2075, esse tem para comprar. Vamos ver se ele mostra. Ah lá. Deu erro, não mostrou. Ó, ele está falando, ó que legal, aqui já surgiu uma informação, né? Ele não deu o valor pra gente, mas ele falou que esse componente ele se encontra em um tablet, ó, na última página, em um tablet P1000. É difícil você ter um Galaxy Tab 5 de sucata na sua assistência, mas caso você tenha, né, você conseguiria arrancar esse componente desse tablet e colocar ele lá, tá? Bruno, mas dessa forma, você me fala que é um pouco difícil de achar. É uma das formas que eu vou te ensinar. Tem uma outra forma, pessoal, que é mais fácil, tá? Isso aqui é a primeira forma. Qual que é a segunda forma mais fácil? Deixa eu ver. Mas para isso eu preciso do esquemático dele. Só aqui com o layout eu não vou conseguir ensinar. Deixa eu só diminuir aqui e ver se eu acho o esquemático desse modelo. Senão a gente abre outro modelo aí, tá? Vamos pegar um outro modelo. Vamos fechar todas as guias aqui. E vamos pegar esse modelo aqui, ó. Para ver aqui se tem um esquemático. Eu acho que é esse daqui. Vamos ver se é. Eu acho que esse aqui vai ter o que eu tô procurando, né? Para mostrar para vocês. Não, isso aqui é tudo fluxograma. Não é essa página que eu abri. Vamos procurando, pessoal. Vamos junto, vamos aprendendo junto. Aqui é o Part List. Não é essa página que eu quero. Vamos ver se é essa. Não é essa aqui também. Vamos seguir procurando. Vamos ver se é essa. Também não é. Vamos seguir nessa outra. Também não é. Vamos seguir nessa daqui. Caramba, pessoal, cadê o esquemático desses? Será que eu tô sem nenhum agora aqui? Não é possível. Vamos. Deixa eu ver se eu tenho algum baixado. Senão eu vou baixar um agora junto com vocês. Do manual. Aqui, certeza que tem, né? Vamos abrir o manual. Sim, vamos abrir um Motorola aqui. É certeza que tem, ó. Uma outra dica, pessoal, é você vir aqui, no manual, no esquema, né, no esquemático dele, que tenha o valor do componente, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Esse eu teria que abaixar um componente, teria que baixar um esquema elétrico também da Motorola aqui, ó. Esse R2750, ele tem 1K. Então quer dizer o seguinte, se eu achar, agora que eu sei o valor, é mais fácil, né? Quando o esquemático ele traz o valor
do componente é o que eu preciso, porque eu não posso substituir um componente só porque ele é do mesmo tamanho ou só porque ele é da mesma cor. Eu tenho que saber o valor dele. Se eu souber o valor dele, aí sim eu posso pegar ele em qualquer placa de celular, só que ele tem que ter 1K. Então quer dizer que se eu procurar componentes com 1K e aparecer algum resistor na placa, ó, esse daqui é é de um Moto One, tá? Vamos tentar. Vamos procurar aqui. 1K, vamos ver se esse. Os esquemas da Motorola, ele é muito chato. Ele não dá. Ó, ele é muito bugado no sentido assim de achar componentes quando a gente procura por aqui, sabe, no procurador. Mas quer dizer o seguinte, pessoal, se eu achar um outro componente na placa com 1K em uma outra placa, deixa eu pôr a mãozinha aqui, ó. Logicamente tem que ser um resistor, né, pessoal? Ó, esse daqui, ó. Esse resistor aqui, ó, provavelmente eles esqueceram de colocar o K aqui, né? Só que ele tá 1K, é um resistor. Se ele for 1K aqui e eu tiver uma outra placa, eu posso arrancar esse resistor aqui e colocar naquele lá que eu estou querendo, tá? Um exemplo, ó. Eu consigo pegar esse resistor aqui, ó, e colocar junto naquele lá que deu defeito? Não, por quê? Porque ele tem 100K. Eu posso colocar apenas um resistor de 1K. Então é isso que eu tenho que procurar. Lembrando que NC não tá na placa, tá, pessoal? Então eu acredito que vocês conseguiram entender a lógica de você procurar, tá? Você pode procurar tanto pelo part list, tá? Pegando aqui, copiando o código dele aqui, certo? Copiando esse código daqui, ó, um exemplo. Você vem aqui naquele exemplo que eu copiei. Vamos abrir um segundo aqui, vamos copiar. Porque eu apertei sem querer agora aqui, pessoal. Vamos pegar a informação aqui, ó, ver se parece. É o A700, já fala que ele tem aqui, ó, o modelo, ó. Isso aqui já é importante, que é aquele componente que a gente criou, procurou, tá tem também no modelo A700. Vamos ver o que mais. Ó, aqui tá falando mais ou menos 5 volts. Ó, vamos ver isso aqui, ó. Ele tá vendendo, pode ser que dê mais informação sobre ele. Ó, é um diodo, né? Um diodo TVS. Vamos ver se é isso mesmo. Se é um diodo TVS que a gente estava procurando. Ó, diodo TVS, então bate, tá? Com a numeração que a gente estava procurando, 1561. 1561, só que ele não dá. Ó, ele dá alguns modelos que são suportados aqui embaixo, tá? Mas o principal coisa ele não dá, é o valor do componente. Então o que isso quer dizer? Ele deu uma informação importante, ele falou que ele tá no modelo aqui, ó, no A700. Então quer dizer que se eu baixar o esquema elétrico do A700, pesquisar por esse componente aqui, ó, eu pesquiso por esse componente aqui, ó, esse daqui, tá? Pode ser que ele tenha o mesmo valor para a gente fazer a substituição. Então é isso, pessoal. O part list, tá? Vamos voltar aqui no part list. Ele serve para a gente procurar, para a gente comprar ou substituir. Só que não é a única forma da gente fazer isso. A gente também pode procurar dentro dos esquemas elétricos. Mas para isso a gente precisa saber, pessoal, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a unidade de valor. Então aqui, ó, para a gente finalizar, não posso tirar um componente e colocar outro, apenas por ele ser parecido, da mesma cor ou do mesmo tamanho, porque ele pode ter uma outra unidade de medida diferente.
Quando eu substituir um componente, eu tenho que saber, tem que ser da mesma medida, da mesma unidade de medida. Então, se eu estou substituindo um componente que é de 1K, eu preciso achar um outro componente de 1K. Tá? Não interfere se a placa é da Samsung, Motorola, LG. Se ele tiver 1K, beleza. Não posso só substituir ele por causa dele ser da mesma cor ou do mesmo tamanho, tá? Então, o que dá para vocês fazerem também é isso daí. É ir em outra placa, em outro esquema elétrico, igual a gente fez aqui, tá? E procurando. O da Motorola, eu já adianto que ele é chatinho pra caramba para achar, tá? É que o meu da Samsung, ó, esse daqui ele está dando os valores, ó, esse, ó, R de resistor 2501 10K. É isso que eu quero saber, porque se ele der defeito, eu posso pegar em qualquer placa de Motorola, LG, Samsung, um componente que tenha 10K. Aí o que eu faço? Tem vezes que isso vai dar certo, né? Tem vezes que não. Eu pegar aqui, copiar esses 10K. Se não der para copiar, você digita aqui, ó, 10K. E deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. E se ele cooperar, ó, ele não acha. Se fosse da Samsung, se eu tivesse feito isso aqui no da Samsung, é que eu tô sem nenhum esquema aqui, eu vou demorar um pouquinho para baixar um. Ele ia achar certinho para mim aqui. Ele ia me mostrar, quando eu digitasse aqui 10K, ele ia selecionar um outro componente que tenha 10K. Logicamente, se ele tiver. Se ele não tiver, ele não vai dar isso daí. Vamos supor, você digitou 10K aqui e ele não achou. Pode ser que o esquema elétrico aqui, a parte aqui de procurar da leitura dele não esteja bom. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar uma varredura meio que na mão aqui. Vai lá, vai na parte. Opa, tem um resistor aqui. Quanto que é? Tá medindo? Opa, achei um componente aqui, ó. Resistor tem 10K. Eu posso tirar ele aqui e colocar ele no outro setor. Fechou, resolvido o problema, tá? Mas se você tiver um pouco de sorte, aí você vai digitar aqui, vai apertar o Enter e ele vai dar a busca aí, vai já jogar você no componente, tá? Lembrando que esses programas, esses esquemas elétricos, nessa parte de procura, ele não é muito eficiente, tá? Então, mas se você saber como que você faz a procura, é o que precisa, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido certinho essa parte aí do part list, é bem tranquilo de procurar, de saber. E se você ficou com alguma dúvida, é só você mandar aí na aula que eu tiro para vocês. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima aula. Valeu!